Ainda de pé, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de bastante alegria de estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos para louvar, engrandecer, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já senti a presença de Deus aqui nesse lugar. Aqui é lugar de exaltação, é lugar de glorificar a Deus. É lugar de nós esquecer de todos os problemas, ou melhor, trazer os nossos problemas e colocar aqui nos pés do Senhor, confiar, pedir a bênção, a vitória, colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Eu quero ler aqui na palavra do Senhor, no livro de João capítulo 10, apenas a parte B, do versículo de número 10, João 10, 10. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Podeis assentar. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Prado, congrego no Cândida de Moraes, e já estou nesse ministério há 30 anos, graças a Deus, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus. Eu e minha família adoro o Senhor ali no Cândida de Moraes, aonde 30 anos aceitamos Jesus ali naquele lugar, e até hoje nós estamos ali servindo a Deus. 17 anos já de copastor ali naquele lugar. Eu gostaria muito que a minha família tivesse presente aqui hoje, a minha esposa, minhas filhas, mas como a gente também cuida do tesouro da igreja, cuida da secretaria da igreja, então é impossível sair todo mundo. Quero cumprimentar aqui o meu pastor presidente, pastor Juvenil, a qual eu me orgulho muito e espelho muito em todas as suas palavras. Eu não sei se vocês vão concordar, mas tem muita gente que fala que ele é muito parecido comigo, ou eu parecido com ele. Alguns acham que eu sou filho dele. Eu acho que é por causa do cabelo, igualzinho, né? Graças a Deus, mas eu sinto honrado por isso. Irmãos, mas nesta noite nós vamos trazer uma palavra aqui, uma palavra de grande reflexão. Lembrando que o pastor Aldemiro disse que precisava de, às vezes, a gente usar uma abordagem jovem, né, pastor? Uma abordagem jovial. Então hoje não vamos falar no termos técnicos, não. Vamos falar assim nas palavras mais claras, mais fáceis de entender, para os dias de hoje, né? Vamos tentar buscar a Bíblia lá, a história lá de trás, mas para os dias de hoje. A Bíblia diz que havia uma época que foi preciso fazer algumas leis, e algumas leis muito severas, para corrigir o povo. Então foi criado a lei de Torá, para educar o povo naquela época. E é muito importante que nós adentramos dentro dessa história, para nós de fato entender o que aconteceu naquela época, e o que aquela época representa até hoje para os nossos dias de hoje. A Bíblia diz que Jesus era de costume subir ao Monte das Oliveiras. Ele ia para se preparar o seu espírito, para orar, fortalecer no Senhor. E às vezes aconteciam alguns sermões ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Então era de praxe ele subir e descer ali. Mas um certo dia ele desceu do Monte das Oliveiras, e ali, próxima à cidade de Jerusalém, a 1 quilômetro, aonde existe ainda ali o Monte das Oliveiras, existia um templo. E a Bíblia diz que Jesus estava nesse templo pela manhã, e ali estavam lotados de pessoas para ouvir os seus ensinamentos. E como de praxe, todo mundo gostava de ouvir a palavra de Jesus. É uma palavra que chama para dentro de nós mesmo a responsabilidade. E ali tinha homens responsáveis pelas leis, que eram as leis de Torá, os mestres e doutores da lei, para ouvir Jesus. Mas por muito pouco tempo,
arrumaram uma cilada para Jesus. Eu não sei dizer, naquela época, o número de pessoas que estavam ali naquele lugar, mas creio eu que tinha muita gente, porque onde Jesus estava, a multidão acompanhava Jesus. Aonde Jesus estava, a multidão acompanhava. E a Bíblia diz que ele estava ali bem tranquilo, ensinando o seu povo. Quando de fé, rumores de barulho, e pessoas com a grande multidão chegou dentro daquele templo. E Jesus estava ali ensinando o povo, escrevendo com o seu dedo na areia. Qual era a alegação? A alegação dos escribas e fariseus era pegar Jesus em uma cilada. Uma das leis de Torá era que a mulher que fosse pega, o homem ou a mulher que fosse pega em ato de adultério, a lei de Moisés autorizava que aquela mulher fosse apedrejada. Então, para pegar Jesus em uma cilada, uma multidão de pessoas chegou lá com uma mulher. E eu quero deixar bem claro aqui nesta noite, que a maioria das vezes hoje, nós já somos perdoados através, quando nós entregamos a Jesus as nossas dificuldades, as nossas falhas, confessamos os nossos erros, os nossos pecados, nós somos perdoados por Jesus. Nós somos perdoados por Deus. Mas muitas das vezes o homem e a mulher ainda não entendeu essa parte. Ainda continua condenando o homem, continua condenando a mulher. Talvez este homem, esta mulher, ela já passou ali por um período de reposição das suas forças espirituais. Já está forte novamente para adorar o Senhor. Saiu da sua fraqueza, mas o homem não deixa de condenar. A mulher não deixa de condenar. Oh, mas naquela época você fez isso. Ah, mas naquela época você fez aquilo. O coração do homem, o coração da mulher é triste. O coração do homem e da mulher é ruim. Mas nós precisamos aprender com Jesus. Porque aqui em João 10:10 diz que ele veio para dar vida. E ele veio para dar vida com qualidade. Veio para dar vida com abundância. E a maioria das vezes nós só apedrejamos as pessoas. Nós só falamos mal das pessoas. E isso não é o querer de Jesus para nós. Não é o querer de Deus para nós. E a maioria das vezes a gente insiste nessa tecla. Desde quando nós passamos uma mensagem fake news, desde que a gente enviamos uma mensagem nossa mesmo com rancor, nós estamos apedrejando uma pessoa. Nós estamos batendo numa pessoa. Nós não estamos dando direito de resposta para esta pessoa. Talvez é até um fato que realmente aconteceu, mas que já foi ajustado e nós continuamos batendo. E é isso exatamente que Jesus não quer de nós. Deus quer a misericórdia das pessoas, ensinando nós a ter misericórdia delas. E aí chegaram ali com aquela mulher. Da onde aquela mulher foi pega no ato de adultério? Nós não sabemos medir qual é a distância desse ato do adultério até o templo onde Jesus estava. Quem sabe eram uns 3 quarteirões, 4, não sei. Talvez quase 1 quilômetro de distância. Mas os homens de repente pegaram no braço de um lado da mulher. De repente outra turma pegou no braço do outro lado. De repente ela não queria ir lá de forma nenhuma, porque ela sabia que ia ser apedrejada. Mas as pessoas puxam de um lado, puxam de outro. Quem sabe tinha uma turma que empurrava por trás. Quem sabe ela segurava com os seus pés, para que não se adiantasse o seu passo, para que não chegasse ali até Jesus. De repente pedindo misericórdia. De repente semi-despida. De repente não deu tempo de colocar as suas vestes. Eu não sei qual a cilada que tinha preparado, mas o homem não estava junto, pelo menos a Bíblia não diz. Se é um ato de adultério e foi pego em flagrante,
Não há como eu cometer um ato desse sozinho. Tem que ter o homem, tem que ter a mulher. Mas o certo é que chegaram ali com aquela mulher. E nós podemos ver que, a maioria das vezes, nós vemos os pecados dos nossos irmãos, nós vemos os pecados dos nossos familiares, mas nós não olhamos para dentro de nós e nós não vemos os nossos pecados. A Bíblia fala de um cisco no olho, mas de repente tem gente que tem um cabo de vassoura atravessado no seu olho, que ele ainda consegue, através disso tudo, consegue ver o pecado de todas as pessoas, mas ele não consegue ver o seu pecado. Não é porque o seu pecado é diferente do meu, que nós temos que condenar as pessoas. Não é por isso que nós temos que condenar as pessoas. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e Ele quer que nós vivamos, e que nós vivemos com qualidade. Ele quer que nós vivemos com alegria. E aquela mulher chegou ali, diante daquele templo, e ali Jesus escrevendo com o dedo na areia, aquela grande multidão, quem sabe muita gente, com um pedaço de tijolo na mão. Era um apedrejamento que ia acontecer ali naquele lugar. Quem sabe algumas pessoas estavam com um pedaço de pau, porque era um apedrejamento. Eu não sei se vocês já viram, quando tem briga, que algumas pessoas na rua querem assassinar alguém, é paulada para todo lado, é pedrada para todo lado, salve-se quem puder, é um linchamento. E a Bíblia diz que aquela equipe de pessoas, de escribas e fariseus, levaram aquela mulher para ser apedrejada. Ela sabia que ia morrer, pediu de repente misericórdias várias vezes, mas não foi ouvida pelo homem, não foi ouvida pela mulher, porque há homens e mulheres do coração duro. E não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Jesus quer de nós. Não quer que vocês e eu, a equipe que tem aqui na terra para adorar o Senhor, tenha o coração duro. Nós temos que ter o coração aquebrantado, temos que ter o coração aquebrantado. E quando aquela multidão começou a adentrar diante daquele templo, como de praxe é o nosso templo hoje, Jesus estava sentado no chão escrevendo com o dedo na areia, e aquela multidão começou a chegar, e começou a tomar a guia, os lugares nos corredores. Acredito que naquela época não tem o luxo que nós temos hoje. Naquela época se agasalhava da forma que achasse melhor, mas aquela turma chegou, e chegou até Jesus, e Jesus, pelo que a Bíblia diz, não deu muito, assim ao entender, da preocupação daquela quantidade de pessoas chegando, mas ele já sabia a sua resposta, ele já sabia a sua resposta. Eu vou pegar uma chave aqui para simbolizar. Como eu tinha falado antes, às vezes alguns estavam com um pedaço de pau na mão, às vezes alguns estavam com um pedaço de tijolo na mão, para apedrejar, esperando ali a resposta de Jesus. Mas Jesus, muito firme, continuou ali, e aquelas pessoas continuaram insistindo. Mestre, a lei de Moisés diz que a mulher no ato de adultério, que podemos apedrejar. E continuou insistindo novamente. Mas Jesus, ali na sua posição, continuou, esperando a reivindicação daquele povo. E os escribas e fariseus, acreditando que Jesus ia infringir a lei, que Jesus ia quebrar a lei de Moisés. Mesmo pela dureza do coração dos homens, na época foi necessário fazer essa lei, mas Jesus ainda é amor a pessoas.
Jesus ainda é amor para as pessoas, e Ele deixou bem claro por isso, quando as pessoas ali chegaram naquele templo, todos eles de frente olhando para Jesus, esperando uma resposta. Jesus deu uma resposta que acusou intimamente a mente do homem, a mente da mulher. Quando nós cometemos algo de errado nas nossas vidas, fica registrado nos nossos entendimentos, fica registrado no nosso HD. Qualquer pessoa que tocar nesse assunto, você vai lembrar o dia que você pecou, você vai lembrar o dia que você errou. Mas quando nós entregamos as nossas dificuldades, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, esses pecados são apagados do livro da vida, porque Jesus não quer que nós nos condenamos, mas que nós sejamos salvos pelo poder da tua palavra. E ali continuaram com as insistências, cada um com seu pau. De repente, simbolicamente dizendo, de repente tinha alguém com uma pedra para tirar, um pedaço de pau, um pedaço de tijolo, outros gritando, fazendo barulho, querendo ver a algazarra. Mas Jesus disse para eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Automaticamente, as suas mentes reacenderam na hora, porque a nossa mente não vai deixar nos enganado. Era a palavra e o poder de Jesus ali naquela manhã, fazendo nós a lembrar dos nossos erros, fazendo nós a lembrar dos nossos pecados, e aqueles que não tinham confessado lembraram dos seus pecados. Talvez algum daqueles homens, se era a prática dessa mulher, de repente algum deles já tinham se deitado com ela e não tinha sido condenado. É isso que Jesus quer dizer para nós, que nós nos colocamos diante de Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados, apagados, que nós somos libertos, para que ninguém venha nos condenar, nos apedrejar. Mas quando Jesus disse para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu vou simbolizar aqui qual o meu sentimento que foi ao estar lendo este texto, e poderá imaginar o que aconteceu naquele dia, quando Jesus disse: atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. As suas mãos foram desarmadas, os seus pedaços de pau caiu no chão, os seus pedaços de pedra caiu no chão, porque um homem com a mente lúcida, um homem sabendo o que é que não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele não tem coragem. A maioria das vezes, nós quer condenar as pessoas, quer bater nas pessoas de paulada, de pesada, de tudo quanto é forma, mas Jesus veio para dar a vida. Jesus veio para dar a vida com abundância, e é isso que precisamos nesta noite. Nós sabemos aqui, que esta passagem, de repente para muitos pode ser muito simples, mas que você receba ela na tábua do seu coração. Perdoe o seu irmão, perdoa a sua irmã, evite de jogar pedras desnecessárias, evite de jogar fake news nas pessoas, porque quantas pessoas choram porque apanhou sem precisar de apanhar, quantas pessoas levou paulada sem precisar de levar a paulada, quantas pessoas já levou pedrada sem precisar de levar a pedrada. E é nesta noite que eu quero chamar a atenção de vocês, para que nós tenhamos mais amor com as pessoas, para que nós tenhamos mais consciência, para que nós tenhamos mais amor com nós mesmos,
e que enxergamos os nossos erros, primeiramente, antes de ver o erro de alguém que ainda não é o nosso direito. Jesus é o único que podia condenar o homem e a mulher. Ele é o único que podia condenar, mas ele não condenou. Ele morreu por mim, morreu por você, pregado ali naquela cruz do Calvário, derramou a última gota de sangue, sabendo que nós era pecador, nós era o erro, e ele veio para dar vida, e a vida com abundância, e acerto para as nossas vidas. Deus é o dono da vitória, Deus é o dono da graça, Deus é o dono da misericórdia para as nossas vidas. Coloca isso no seu coração, coloca isso no seu coração, e medite quando chegar ao seu lar. João 8, do 1 ao 11, coloca isso no seu coração, coloca isso no seu coração. Aquela mulher, quando foram caídas todas as pedras, quando foi caído pelo chão todos os pedaços de pau, aquela mulher, de repente ainda meio trêmula ali, quando Jesus perguntou para ela onde estavam os seus acusadores, de repente ela estava com tanto medo que ela ficou difícil de olhar para um lado, difícil de olhar para o outro, achando que ainda tinha alguém ali armado para apedrejar. Às vezes chorando, ela disse, muito trêmula, que não tinha ninguém que a condenasse. A Bíblia diz que quando as suas mentes foram desarmadas, foram saindo do templo, começando dos mais velhos aos mais novos, foram saindo daquele templo, e como a Bíblia diz, eles não saíram, viraram e saíram de frente não. A Bíblia que diz, da forma que foi saindo de um por um, como não queria chamar a atenção de Jesus pelo seu pecado, que Jesus já sabia, de repentemente ele saiu de marcha ré. Eles saíram de marcha ré para que Jesus não percebesse o seu pecado, ou que ele sentisse que Jesus sabia que ele tinha um pecado. Por isso ele não jogou aquela pedra. Foi saindo de um por um, até não ficar mais ninguém ali naquele templo. E Jesus disse àquela mulher, se ninguém te condenou, vá e não peques mais. Livrou da morte, ao quantas pessoas queriam apedrejar aquela mulher de qualquer forma. Uma palavra de Jesus desarmou uma multidão, e esta palavra até hoje desarma multidões. Tem amor nas suas vidas, tem amor à vida das pessoas. Entregue para Jesus as suas vidas sinceramente, com amor e carinho, para que Deus venha nos dar graça, força e vitória. Agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Foi me franqueada aqui ainda a oportunidade de saber se tem algumas pessoas que ainda não frequentam a igreja, de algumas pessoas ainda que não se entregou a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente, que não participa dos cultos? Tem alguém? Sim, tem um jovem ali atrás. Jesus te chama, e Jesus tem um plano muito lindo para a sua vida. Você é jovem, e você tem ainda muita coisa para fazer para Jesus. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Tem mais alguém que queira chegar à frente para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Não tem?
Então eu quero fazer outro convite. Tem alguém que não é crente aqui nesta noite e deseja vir aqui na frente somente para a gente fazer uma oração para você, para que Deus abençoe sua vida, te guarde e te leve em paz. Mesmo que você não queira fazer um voto hoje de confissão de fé, mas nós queremos orar por você. Tem alguém? Não tem? Então nós vamos orar aqui para esse jovem que aceita Jesus aqui nessa noite. Como é seu nome, jovem? Elisvanildo. Ok. Quem vai orar? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos esse jovem diante de Ti, diante da Tua presença. Meu Deus e meu Pai, escreva o nome dele no livro da vida agora, ó Pai. Ele se entregou a Ti, ó Pai. Te entregou a Tua obra, ó Pai, e a partir de hoje ele vai honrar o Seu nome e levar a Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, receba com todo carinho, com todo amor, ó Deus. Receba ele, ó Pai, tira todos os embaraços, facilita a vida dele, abençoa, ó Pai, para que ele seja um homem próspero, para que ele tenha uma família próspera, para que ele tenha um carinho, ó Pai, com as pessoas. Meu Deus e meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.